Boa noite, nós somos a Oikos. A Oikos é uma igreja que está nascendo aqui na cidade de São Carlos e nós queremos ser uma família para todas as pessoas, uma casa onde todo mundo pode crescer no seu relacionamento com Jesus. O cenário está um pouco diferente aqui essa semana. Infelizmente tive contato com uma pessoa que teve Covid e por precaução então eu não estou participando dos encontros presenciais. Então vou ficar aqui da minha casa mesmo e vou trazer a nossa reflexão bíblica dessa semana, continuando essa série de reflexões chamada Canções do Natal, que vai falar sobre como é que a gente pode enxergar o Natal com uma lente bíblica, para a gente compreender ele de forma muito mais profunda, muito mais real e não apenas como uma história do passado, mas como algo que pode transformar a sua história também hoje, aqui e agora. E eu queria começar te perguntando como é que você está, como é que está o seu ânimo para esse Natal? Depois de um ano tão difícil, com tantas dificuldades, é normal a gente talvez ficar um pouco mais otimista nesse final de ano, né? A gente fica um pouco mais festivo, a gente começa a acreditar de novo que o mundo tem solução. Mas tem um problema aí. Essa visão sentimentalista de que, bom, no final do ano tudo começa a ficar, parece que bem de novo, a gente volta a acreditar na harmonia, na paz e tudo mais, ela é um pouco inocente, né? Por achar que apenas porque é Natal as coisas vão mudar, as pessoas vão se tornar melhores. E o pior é que Natal após Natal se passa e as coisas continuam iguais aparentemente. Então não é bem uma boa solução, não é muito realista, né? A outra possibilidade talvez é você chegar nesse final de ano e ficar meio cínico e dizer, tanto faz o Natal não tem diferença nenhuma, ele não produz nenhuma mudança real. O mundo é um lugar de dor, é um lugar de conflito, é um lugar de briga, não importa o final do ano. E essa também não é uma solução muito boa. Ficar cínico não te traz esperança. Então, nem esse sentimentalismo, nem esse cinismo parecem ser boas soluções. Uma não é realista e a outra não é esperançosa. Mas a visão cristã do Natal, ela é, por um lado, muito realista e, por outro lado, profundamente esperançosa. Nós, como cristãos, reconhecemos que o mundo é sim um lugar de conflito, de briga, de divisões e que o Natal sozinho não tem poder para mudar as pessoas. O espírito natalino não muda ninguém, mas nós temos uma esperança porque Jesus nasceu e ele fez algo em nosso favor. E por causa do nascimento, da vida e da obra de Jesus, que nós temos esperança. E para eu poder te explicar um pouquinho melhor a esperança cristã, eu quero te conduzir hoje à canção de Zacarias, o chamado Benedictus, que é a canção dele, que é sobre o nascimento de Jesus, lá no capítulo 1 de Lucas. Zacarias era marido de Isabel. Isabel era uma parente de Maria, Maria a mãe de Jesus. Então, Zacarias era um primo, uma espécie de tio-avô, algo assim de Jesus, um tio distante de Jesus. E ele e a sua esposa Isabel também tinham recebido a visita de um anjo para falar sobre o filho deles que nasceria. Então, no começo do Evangelho de Lucas, nós vemos dois casais que não podiam ter filhos, e os dois casais recebem visitas especiais de um anjo para dizer sobre filhos especiais que nasceriam. O de Zacarias e Isabel chama João, filho deles, e o de Maria e José é Jesus. E só para poder te explicar um pouquinho do contexto dessa canção de Zacarias, a canção de Zacarias ela é muito densa, porque ela faz muitas referências ao passado de Israel. Então imagina hoje, por exemplo, que alguém do outro lado do mundo chega no Brasil e começa a ler uma poesia sobre as margens do Ipiranga, ou sobre o grito da independência. Essa pessoa não ia entender nada, ela ia dizer o que está acontecendo aqui. Então era preciso um brasileiro, talvez você, talvez eu, sentado lá nessa pessoa e dizer, olha, ele está fazendo referência a um fato histórico do Brasil muito importante, tal. A pessoa ia conseguir entender melhor a canção ou essa poesia, né? Da mesma forma, Zacarias faz várias menções ao Êxodo aqui. O Êxodo foi um fato passado muito importante na história de Israel. O Êxodo é quando Israel se tornou um povo de fato. É o primeiro marco da história da nação e talvez o mais importante da história da nação. No Êxodo, o que aconteceu? Israel era escravo no Egito há séculos. Eles eram escravos, eram dominados, eram muito maltratados. Então Deus os resgata de forma poderosa do Egito, arranca eles do Egito e traz eles para si. Então esse é o tom do Benedictus, dessa canção de Zacarias. E Zacarias começa a nos mostrar que a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus é um novo e maior êxodo. O Natal, Zacarias mostra, não é sobre sentimentalismo ou cinismo, é uma grande celebração da libertação do ser humano. Então hoje eu quero falar com vocês três coisas. Do que é que Jesus vem nos libertar, como é que ele nos liberta e para que é que ele nos liberta. Então eu queria começar aí no capítulo 1 de Lucas, nos versículos 68 a 71. Nós vamos entender primeiro um pouquinho sobre do que é que Jesus nos salva. Eu queria então falar a partir desses versículos
que o Natal revela a necessidade de nós sermos libertos da escuridão em que nós vivemos. Diz assim o texto, o início da canção de Zacarias. Ele diz, bendito seja o Senhor. Daí que vem o benedictus, bendito, é a primeira palavra dessa canção no latim. Ele diz, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então Zacarias começa sua canção dizendo, louvando a Deus. Por quê? Porque agora, no caso, naquele momento, como fora no passado, no Êxodo, Deus estava visitando o seu povo para redimi-lo. O que significa redimir? Redimir significa libertar alguém da escravidão. Então ele diz, bendito seja o Senhor porque ele redimiu, ele resgatou o seu povo da escravidão, ele nos salvou dos inimigos, daquele que nos odiava. Se você conhece um pouquinho da história de Israel, você sabe que nesse momento que Zacarias canta essa canção, Israel estava sendo oprimido e dominada por Roma. Então talvez você pense, bom, então quer dizer que agora nesse novo êxodo, então Deus vai resgatar Israel dos romanos, é isso? Não. A libertação que Zacarias está falando aqui é muito maior do que apenas uma libertação política ou social. Algo muito mais profundo acontecendo aqui. Porque Zacarias sabia que mesmo quando Israel não estava debaixo de opressão dos inimigos externos, Israel era prisioneiro de outro inimigo, do seu próprio coração. Por séculos, Israel, mesmo sendo uma nação livre, sempre tendia ao mal, sempre se afastava de Deus. Mesmo tendo liberdade para fazer o que eles quisessem, eles sempre faziam o mal. E Zacarias, no versículo 79, usa uma ilustração aqui para falar sobre essa condição dos israelitas e também a nossa condição. Ele diz assim no versículo 79, para salvar aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Então o que Zacarias está dizendo é que Israel, e também nós, estamos vivendo nas trevas e na sombra da morte. Bom, dizer que nós somos prisioneiros nas trevas parece uma avaliação muito pesada de nós, não é verdade? Afinal de contas, nós aqui, século XXI, nós somos capazes de muitas coisas boas, de criatividade, de amor, de generosidade. E é claro, é verdade. Mas quando a Bíblia diz que nós estamos vivendo na escuridão, ou que todos são pecadores, a Bíblia não está dizendo que nós só fazemos coisas ruins. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia reconhece que nós fazemos muitas coisas boas. Mas a Bíblia também é muito realista ao mostrar que nós não conseguimos deixar de fazer coisas ruins. Nós não conseguimos. Por isso que nós estamos presos na escuridão de alguma forma. Nessa semana eu estava conversando com um amigo, ele é um cara super inteligente, ele lê muito, ele pesquisa muito. A gente estava falando sobre inteligência artificial, sobre satélite, sobre alteração genética, sobre física nuclear. E é interessante que toda vez que a gente fala sobre essas grandes tecnologias, tecnologias avançadíssimas, a gente nunca fala 100% empolgado sobre isso. A gente sempre fala com um tom um pouco de medo. Por quê? Porque a gente sabe do que a humanidade é capaz. A gente sabe o que essas tecnologias podem produzir de bom, sim, mas a gente também sabe o que elas podem produzir de destruidor. A tecnologia pode ajudar o meio ambiente, mas ela também pode espalhar fake news. A eficiência pode ajudar a produzir muita comida para matar a fome de muita gente. Ou, como a gente viu, a eficiência pode produzir uma coisa como campos de concentração, o Holocausto. Então, o que nós vemos na história humana, na história do homem moderno, é que por mais que haja muita luz, a luz da razão, da ciência, da capacidade, da tecnologia, essa luz sempre está acompanhada por uma profunda escuridão espiritual. Todos nós, eu e você, mesmo sabendo o que é bom e o que é certo, nós não conseguimos deixar de fazer o mal. Os nossos atos, as nossas palavras nunca condizem 100% com o que a gente sabe que é bom, que é certo. E a gente não consegue deixar de ser assim. Parece que algo de dentro de nós nos sabota, nos aprisiona nessa forma de agir. Nós somos um misto de luz e de trevas. E isso é o que a Bíblia chama de pecado. É essa falta de poder ou de capacidade da gente realizar o bem que a gente sabe que é bom. Mesmo que a gente diga que a gente é livre, a gente não consegue se livrar desse negócio que está aqui dentro. O que Zacarias está dizendo é, nós estamos presos na escuridão. Nós estamos presos a esse poder, nós não conseguimos nos livrar dessas trevas, nós não conseguimos evitar a morte. E é isso que Zacarias está falando, que o nascimento de Jesus significa que Deus veio nos libertar desse inimigo, dessas trevas que nos escravizam. O Natal é uma celebração, é uma notícia de libertação do pecado e da morte. No Natal, nós cristãos não fechamos os olhos para as tragédias do mundo, fingimos que está tudo bem.
Não, a gente reconhece que nós vivemos em profunda escuridão, que nós não conseguimos sair disso sozinhos, mas que Deus se fez homem para nos libertar dessa escravidão, que Deus se tornou um bebê para nos arrancar desse lugar de morte. E eu quero que você então entenda que por meio de Jesus você pode ser livre de qualquer coisa que te prende. Qualquer coisa que você não consegue abandonar, coisa que te oprime, coisa que tira a sua alegria. Talvez seja um sentimento crônico, talvez seja um vício, talvez seja um medo, talvez seja uma profunda ansiedade, um senso de rejeição. Qualquer coisa que te prenda nas trevas, qualquer coisa que te produza algum tipo de morte, Jesus te liberta de todas essas coisas. Do que é que você se sente preso? No que é que você sente que te torna um escravo de alguma forma? Jesus quer te libertar. Jesus pode te libertar. Essa é a boa notícia do Natal. Deus veio nos libertar de toda a escravidão. E não só a nós, mas o Natal também significa que essa libertação um dia vai alcançar todo o mundo. Então quando a gente olha para a sociedade quebrada, cheia de crime, cheia de ódio, cheia de divisão, o Natal é uma notícia de que Deus não está acabando apenas com a escuridão, a escravidão do nosso próprio coração interior. Vai chegar um dia em que Deus vai acabar com toda a tirania. Deus vai levar para longe todos os valentões, os abusadores, todos os tiranos e opressores desse mundo. Naquele dia, Deus promete, Jesus vai sentar no trono desse mundo. E todos esses que acham que são alguma coisa, eles serão levados embora. Eles serão vencidos definitivamente. Então essa é a primeira notícia. O Natal nos mostra que nós precisamos ser libertos da escuridão e da morte nesse mundo. Então esse é o do que. Do que é que Jesus veio nos libertar? A segunda pergunta é como. Como é que Jesus nos liberta? Então o Natal nos revela que Jesus é a luz que nos livra da escuridão do pecado e da morte. Bom, todo mundo, eu acredito, sabe que o mundo não é o que deveria ser e que nós não vivemos à altura do que a gente sabe que é bom e que é certo. O problema é, ninguém sabe com certeza absoluta como curar esse mal. A gente tem várias tentativas. Tem pessoas que vão se engajar na política ou vão acreditar que a economia é que vai solucionar o problema do mundo. Talvez na questão da direita ou da esquerda, você acredita que a economia e a política é que vão resolver o problema do mundo. Ou talvez você acredita que é a educação, que as pessoas precisam de mais conhecimento, de mais informação. Outros vão para a religião. Acreditam que é por meio de certas práticas ou certas crenças, ou certo esforço religioso é que o mundo vai alcançar libertação. Em todas essas opções, não importa quais delas sejam, tem algo em comum. Todas elas dizem que para o mundo mudar, depende do nosso esforço. O nosso esforço é que vai trazer a mudança do mundo. É o nosso esforço que vai trazer libertação do ser humano. Se você fizer isso ou aquilo, então nós vamos poder resolver todos os problemas. Se a gente se unir, se a gente no Natal, se a gente entender o espírito natalino, então o mundo pode ser melhor. Tudo depende da gente. Mas o Natal é a boa notícia de que Jesus é a luz que vem vencer a nossa escuridão. Jesus, a luz que vence a nossa escuridão, não está dentro de nós, não está na religião, não está na ciência, não está em melhorias econômicas e políticas, por melhores e mais necessárias que elas sejam. A luz que vence a nossa escuridão é Jesus Cristo. Olha o que Zacarias canta nos versículos 78 e 79. Ele diz: por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Olha o que Zacarias está dizendo. Ele não está dizendo que a luz está em nós, ou está nesse mundo. Ele diz que a luz que vem iluminar a escuridão vem de fora. Ele diz, do alto nos visitará o sol nascente. Ou seja, a solução para o mundo, a libertação para esse mundo de trevas não está aqui dentro. Nem em mim, nem em você, nem nos nossos esforços. Essa luz vem de fora, Zacarias diz. É Deus, o sol nascente. E é o que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo. Esse sol nascente que viria, essa visita da parte de Deus, é o nascimento de Jesus. Então o Natal não é um feriado de sentimentalismo barato. Não, imagine você, um povo cativo, escravo, há séculos e séculos, milênios e milênios, num lugar de escuridão. O Natal é o brilhar da luz. O Natal é a notícia de que depois de uma escravidão muito longa, a liberdade está chegando para mim, para você e para todo esse mundo.
Mas talvez você se pergunte, como é que um bebê, o nascimento de uma criança, pode ser uma coisa que Zacarias chama de poderosa salvação? Como é que um bebê pode produzir uma libertação tão grande nesse mundo inteiro? Como? Não faz sentido. Bom, depende do bebê. Depende de quem que é esse bebê. Se fosse um ser humano comum, de fato, seria só uma criança nascendo. Mas esse bebê, Lucas nos diz, é o próprio Deus encarnado vindo a nós. E Jesus não é apenas um enviado de Deus, um mensageiro da parte de Deus. Ele é o próprio Deus se enviando a nós. E como é que Jesus vence essa escuridão, a morte? Como é que Jesus nos liberta? Ele nos liberta quando ele carrega sobre os seus próprios ombros toda a nossa escuridão. É o que acontece na cruz. Na cruz, Jesus leva sobre ele o nosso pecado e a nossa escuridão. No momento da crucificação, o sol se escurece, trevas caem sobre o mundo. O que aquilo está nos mostrando é que Jesus está carregando toda a nossa escuridão. A luz do mundo foi apagada pela nossa escuridão. Para que nós possamos ser libertos da escravidão, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Mas a boa notícia é que 3 dias depois, a luz volta a brilhar. Jesus nos mostra que a luz, que é Ele vence a escuridão, Ele vence o pecado, Ele vence a morte. E agora, depois de ter vencido o pecado, a morte, a nossa escuridão, Ele nos convida para participar, para experimentar, para sermos também iluminados, para sermos reconciliados com Deus, para sermos levados de volta para Deus. Isso nos ensina alguma coisa sobre Jesus. A nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus, nunca é algo do tipo, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Jesus, eu sempre tomo um café com Ele, a gente sempre bate um papo. Só como se Deus fosse uma força superior, simpática, que quer nos ajudar a ter uma vida boa e moral. Não. Deus, Zacarias nos mostra, é um libertador. Quando Deus visita esse mundo, é para nos libertar. A nossa relação com Deus e com Jesus sempre se inicia com uma libertação. Nós não estávamos em território neutro, nós estávamos escravizados em escuridão. Eu quero te fazer uma pergunta. A sua relação com Deus começou com uma libertação? Porque é só assim que nós podemos nos relacionar com Deus. A gente não pode se relacionar com Deus achando que está tudo bem com a gente e que aí Ele só vem somar algumas coisas na nossa vida. Não. Nós estávamos em escuridão. Ele veio nos libertar. Toda relação com Deus, de todo ser humano, se inicia com uma libertação. Então eu quero que você pare e pense aí na sua vida. Você já experimentou essa libertação? Essa libertação de você mesmo, da sua incapacidade de fazer o bem, a sua libertação da sua culpa do passado. Você já foi liberto dessas coisas? Todo relacionamento com Jesus e com Deus, Deus, o seu Pai, começa por meio de uma libertação. E a segunda coisa que isso me faz entender também é que quando nós somos libertos, quando nós experimentamos essa libertação que Jesus vem trazer, isso produz em nós uma vontade de adorar a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Olha para Zacarias, ele diz, bendito o Senhor, o Deus de Israel, que produziu poderosa salvação. Quando nós experimentamos essa libertação, nós experimentamos esse encontro com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que nos liberta desse mal interior, nosso coração muda, ele se torna mais sensível, ele se torna apegado a Deus, ele se torna um amante de Deus. A gente passa a querer mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Nós passamos a amar a Deus de todo o nosso coração. Eu quero te fazer uma pergunta então. Há no seu coração um profundo desejo de adorar a Deus, de dizer bendito seja o Senhor que me livrou? Você experimenta isso com frequência? Você experimenta essa sensação, esse desejo no seu coração? Esse é um dos maiores sinais de que você foi alguém liberto. Esse é um dos maiores sinais de que você tem um relacionamento com Jesus Cristo. Você tem desejo, profundo desejo. Na sua boca começam a surgir canções, como foi em Zacarias. Porque Jesus é a luz que veio vencer a nossa escuridão. E eu quero encerrar perguntando, para que é que Jesus nos salva? Para quê? Bom, o Natal nos revela que através de Jesus, agora nós podemos viver na presença de Deus. É para isso que Jesus nos salva. Para que a gente possa ser levado agora à presença de Deus para viver com Ele. Na mentalidade antiga, toda pessoa vivia debaixo do governo de um rei ou de um soberano. Então, Zacarias é um antigo, ele entendia que toda pessoa estava debaixo de um rei ou de um soberano. E se você parar para pensar, nós também somos assim. Todos nós temos algo ou alguém que governa a nossa vida.
Mesmo quando a gente acha que não. Você pode dizer, não, ninguém governa sobre mim. Eu sou totalmente autônomo, eu é que mando na minha vida. Mas se você parar e pensar, sexo, dinheiro, poder, o desejo de autorrealização, ou de status, ou por desempenho profissional, essas coisas talvez guiem a sua vida, governem a sua vida. Essas coisas determinam a forma como você vive. E essas coisas possivelmente te fazem fazer coisas que você não gostaria, ou que você sabe que não são boas. Essas coisas governam você. Essas coisas me governam também. A pergunta é, o que te governa? Te liberta ou te escraviza? O que a Bíblia nos mostra é que qualquer coisa que não seja Deus é um mau senhor. Qualquer coisa que não seja Deus é um déspota, é um tirano sobre nós. Talvez seja uma pessoa, talvez seja algo. Se essa coisa te governa e não é Deus que te governa, então você vai ser escravo dessa coisa. Você vai de alguma forma se sentir preso a isso. Se você viver para o dinheiro, ele vai consumir você. Se você viver para si mesmo, você vai destruir as suas relações. Se você viver para o sucesso, você vai viver ansioso. O único Senhor, o único soberano, o único rei que de fato te liberta é Deus. Deus é que te capacita para ser livre de todo mal. Deus é que te liberta para você fazer todo o bem que você pode fazer. Apenas Deus é um bom Senhor. Apenas Deus é um bom rei para governar a nossa vida. E o que Zacarias nos mostra é que pelo nascimento de Jesus nós somos libertos, sim, da escravidão, da escuridão, do pecado e da morte. Mas mais do que isso, Natal é a boa notícia de que pelo que Jesus fez na cruz, nós podemos agora nos tornar povo de Deus para viver com Deus. Olha o que diz o versículos 74 e 75. Ele diz que Deus nos liberta para resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-lo, servir a Deus, sem medo, em santidade e justiça, diante dele, Deus, todos os dias da nossa vida. Então o que Zacarias está fazendo é uma menção de novo ao Êxodo. No Êxodo, Deus resgatou os israelitas do Egito, do faraó, para que eles pudessem servir a ele. Agora em Jesus, nesse novo Êxodo, acontece a mesma coisa. Nós saímos da escuridão, da escravidão, para servir agora a Deus. Porque Deus é um Senhor que não mata, não escraviza, não abusa, não destrói. Ele é um Senhor, Ele é um Rei que dá vida, Ele dá prosperidade, Ele dá liberdade verdadeira. E para nos garantir isso, Deus faz com a gente uma aliança. Zacarias cita aí no versículo 72 a aliança que Deus fez com o povo antigo. O que é essa aliança? A aliança é uma formalização, é a oficialização de um relacionamento. Deus não se relaciona com a gente de maneira espontânea, informal. Não, Ele faz uma aliança, um pacto. Uma aliança é diferente de um contrato. Um contrato pode ser quebrado. Ele é quebrável, ele é condicional, ele é temporário. Uma aliança, ao contrário, ela é incondicional, ela é inquebrável, ela é permanente. Deus faz uma aliança com esses que são libertos por Ele. Deus faz uma aliança de cuidado, de amor, que diz, agora vocês são o meu povo. Vocês vão ver comigo, para estar comigo, para me servir, e eu cuidarei de vocês. Nada mais vai escravizar você. Nada mais, nem o mal, nem a morte, nem a escuridão do seu coração vai dominar sobre você. Porque vocês estão em aliança comigo, eu protejo vocês, eu cuido de vocês. Eu sou o provedor das suas necessidades. Isso significa que se você foi liberto por Deus, você não precisa mais viver com medo. Servir a Deus, como Zacarias mostra, não é algo que a gente faz com medo. Não produz medo. Produz amor, produz santidade, produz justiça. Por causa do que Jesus fez, pelo nascimento de Jesus, pela sua morte e ressurreição, você não precisa mais temer. Você não precisa mais temer a escuridão de onde você vivia, mas você também não precisa temer mais agora a presença de Deus. Se você está em Cristo, Deus tem uma aliança com você. Uma declaração formal, definitiva, incondicional de amor. E mesmo que você falhe, Deus não falha. A aliança de Deus não é condicionada. Mesmo que você falhar, Deus continua dizendo, você pertence a mim, eu protejo você, eu amo você, eu cuido de você. Se você está em Cristo, você não precisa ter medo. Deus não vai te jogar fora. Deus não vai te rejeitar, mesmo quando você errar. Você pertence a Ele, Ele tem uma aliança com você. Mas isso também nos mostra, isso também nos ensina uma coisa. Quando a gente se torna povo de Deus, a salvação é só o começo da jornada, é só o começo do processo. Como Zacarias nos mostra, Deus nos libertou para que a gente possa servi-lo em santidade e justiça. O que isso significa? Que aqueles que foram libertos por Deus, libertos da escravidão, libertos da escuridão,
agora passam a trilhar uma nova vida, baseada e marcada por santidade e justiça. E eu quero te fazer uma pergunta: a sua jornada com Deus tem sido marcada por santidade e justiça? Você tem crescido nisso? Se você de fato anda com Deus, se você de fato foi liberto, é necessário, é um sinal de que você foi liberto, é de que agora a sua vida está crescendo em santidade e justiça. Você está se tornando alguém mais semelhante ao próprio Deus, mais parecido com Jesus. A sua vida não continua a mesma. Deus não nos liberta da escuridão para deixar a gente de qualquer jeito. Não, Ele nos liberta para que a gente seja radicalmente transformado. E aqui eu quero deixar bem claro para você. Deus não faz uma aliança com você porque você mudou de vida. Não, o texto é bem claro. Zacarias diz: Ele nos livrou para que possamos servi-lo sem medo em santidade e justiça. Então não é porque você muda de comportamento, não é porque você se torna alguém bom ou começa a frequentar a igreja ou orar que Deus então faz uma aliança com você. Não, não, não. Primeiro Ele te liberta incondicionalmente. Ele faz uma aliança de amor com você. E agora, dentro desse relacionamento de aliança, a gente começa a ser transformado em santidade e justiça. Não dá para ter sido alguém liberto e não crescer em santidade e justiça. Não é possível. Você se manter a mesma pessoa sempre e nada muda. Alguma coisa precisa mudar na sua vida dia após dia, quando você está na presença de Deus. Santidade e justiça são as marcas dessa nova vida, dessa nova etapa na sua história. E eu quero então encerrar dizendo que o Natal é uma época de presentes, né? A gente espero receber bastante presente esse ano. E tem alguns presentes que são difíceis de receber. Alguns presentes são complicados porque eles fazem eles confrontam o nosso orgulho. E para receber esse presente você vai ter que engolir o seu orgulho. Por exemplo, imagina que alguém chega no Natal e diz: olha, eu trouxe um presente para você. Você abre um livro chamado Superando o Egocentrismo. Bom, é um presente, né? Mas é um presente que confronta o seu orgulho próprio. Porque para receber esse presente você vai ter que reconhecer: ok, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso de ajuda e para receber esse presente eu preciso me humilhar, eu preciso reconhecer que eu tenho falhas. Do contrário, você não vai nem receber, você vai dizer: não, eu não preciso desse livro, eu não recebo. Então, para receber esse presente você vai precisar engolir o seu orgulho. E não existe nenhum presente nesse mundo que te faça ter que engolir o seu orgulho mais do que o presente que Jesus vem dar, mais do que o Natal. Porque para receber o Natal, para receber o nascimento de Jesus, para receber a Cristo e o presente de libertação e salvação que Ele vem trazer, você precisa reconhecer algo muito difícil sobre você mesmo. Eu preciso reconhecer algo muito difícil sobre mim mesmo. Eu preciso reconhecer que eu estou preso, algemado ao meu coração mal e à escuridão em que eu habito. E que por mais que eu possa fazer boas coisas, eu não consigo deixar de fazer as coisas ruins. Eu estou preso a essas coisas. Eu estou algemado a essas coisas. Eu sou incapaz de me libertar disso. Eu sou incapaz de me salvar. Eu preciso de um libertador. Para você entender de fato o significado do Natal e receber a Cristo, esse grande presente de Deus, você vai ter que entender que você não é capaz de salvar a si mesmo. Você não consegue sair dessa situação sozinho. Você precisa de um que venha e receba a sua escuridão e que leve a sua escuridão embora sozinho. Você precisa de alguém que te salve. Para aceitar o verdadeiro presente do Natal, você vai ter que admitir, como eu tive que admitir um dia, que eu sou pecador. Que eu preciso ser salvo, não pelo que eu fiz, não por algo que eu possa fazer, mas apenas pela graça de Deus, apenas pelo favor e pelo amor de Deus. Para receber esse presente de Natal, para ser liberto, para ser salvo, resgatado da escuridão, a gente precisa olhar para Jesus e reconhecer que Ele, e somente Ele, é a luz que ilumina a nossa escuridão. Que Ele, somente Ele, é a verdadeira luz do Natal. Que Ele é aquele que vem resgatar e salvar pessoas que antes estavam presas. E eu quero te convidar a orar comigo. Se você gostaria antes da gente orar, se você gostaria de saber um pouco mais sobre Jesus, se você gostaria de saber um pouco mais sobre a Oikos, ou se você gostaria que alguém orasse por você, aqui na descrição do vídeo tem um link. Clica ali, entre em contato com a gente, vai ser um prazer muito grande receber você, ouvir você e poder te abençoar de alguma forma. Então eu queria orar agora para encerrar esse nosso tempo de reflexão. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque nós reconhecemos, Pai, que em nós e nesse mundo há muita escuridão. Há muita escuridão que a gente não entende as razões, há muito mal que a gente não consegue entender como é que ele continua existindo. Mesmo com tantos avanços, mesmo com tanta coisa, Pai, parece que essa escuridão está muito presa em nós e nós não conseguimos nos livrar dela. O Natal nos diz essa verdade.
Mas o Natal também nos mostra que uma luz raiou na escuridão. Jesus é aquele que vem nos salvar desse lugar escuro, vem nos salvar da morte. E nós te louvamos porque Jesus é o presente, o maior presente de Natal. Ele é aquele que nos dá o maior de todos os presentes, é aquele que supra a maior de todas as necessidades. E nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso. E eu peço que nosso coração possa sempre explodir em gratidão e louvor, como Zacarias, dizendo: bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos salvou a partir do que Jesus fez por nós. Se alguém aqui ouvindo essa reflexão que ainda não foi liberto por Jesus, que essa pessoa possa crer em Jesus, se apegar a Ele, entender Ele como suficiente Salvador e resgatador, e ela possa experimentar essa libertação aí onde ela está. Nós te louvamos, Deus, por esse tempo, e nós te entregamos essa reflexão no nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.